Olá, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco sobre educação especial em tempos de pandemia. Como tem sido o ensino remoto com as crianças da educação especial em casa? De que forma a família deve lidar com essa nova realidade com seus filhos? E o que tem sido proposto nesse momento de distanciamento pelos professores especializados da educação especial? Eu sou Eliane Mani, coordenadora da área da educação especial da Secretaria Municipal da Educação de Bauru. E convido vocês para um bate-papo comigo. Vamos lá? Essa conversa interessa para todos nós, mas eu convido, em especial, as famílias que têm filhos atendidos pela educação especial. Essa nova situação mudou muito a nossa vida e tem nos posto frente a alguns dilemas que nos levam a pensar: quem roubou a nossa vida que estava aqui? O que aconteceu que tudo mudou da noite para o dia? Mais do que nunca, precisamos falar sobre respeito, solidariedade, garantia de direito para as nossas crianças, compreensão, esperança e, principalmente, amor. A escola é para todos. É por essa razão que a gente diz que ela é inclusiva. O conceito inclusivo diz respeito ao contexto de vida das pessoas e vai muito além de oferecer uma vaga na sala de aula. As crianças, elas têm direito de conviver em ambiente comum, brincando, rindo, pulando, interagindo. É lá que elas aprendem, errando e acertando. A convivência nos humaniza, nos ensina a respeitar e ser solidário com toda a diversidade de pessoas. Mas a escola, para além da vaga, ela deve garantir a permanência das crianças na sala de aula. Como isso acontece com as crianças que precisam do apoio da educação especial? Essa permanência, ela acontece com atendimento educacional especializado, feito pelos professores da educação especial, e com o apoio de cuidadores e de toda a equipe escolar, com os materiais adaptados, produzidos pensando individualmente para os alunos, com acessibilidade no ambiente da escola, com os ajustes curriculares, enfim, com toda a gama de recursos para que o aluno participe do que é proposto para todas as crianças. E ainda a aprendizagem, que é foco da escola para todos os alunos. Todas as crianças precisam de oportunidades adequadas para se desenvolver. Se nós, seres humanos, somos diferentes, nós temos necessidades e modos diferentes de aprender. Não existe escola sem aluno, não existe qualidade de ensino sem aprendizagem. Então, a questão é: como fica tudo isso nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo? Não tem sido fácil para ninguém. Tenho certeza que vocês, familiares, estão exaustos, com muitas preocupações, muitas dúvidas. Nós, professores, também compartilhamos dessa mesma angústia. Essa rotina tem sido desafiadora para todos nós. O professor que atende o seu filho na educação especial, na educação infantil, no ensino fundamental, na educação de jovens e adultos, ele conhece as necessidades educacionais dos seus alunos. E ele tem elaborado materiais para apoiar as crianças nesse momento que é tão complicado. São vídeos, atividades pedagógicas, indicação de leituras, jogos, materiais adaptados, recursos importantes para que seu filho continue envolvido com as atividades escolares. É muito importante que seja mantido um vínculo do seu filho com a escola e com os professores. As crianças têm vivido importantes rupturas nesse período de distanciamento. Muitos têm atendimentos clínicos, terapêuticos, com psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta e outros profissionais tão importantes para que ocorra o pleno desenvolvimento da criança. E houve significativas mudanças nas rotinas, a diminuição dos atendimentos por conta da necessidade do distanciamento. Então, em casa,
precisa ter uma maneira de continuar promovendo situações para que o processo de aprender e o desenvolvimento ele continue acontecendo. Para isso é necessária uma organização e nós precisamos nos apoiar. É importante ir na escola buscar as atividades. Busque esse apoio, busque esse contato com a escola para que as atividades possam chegar até seus filhos. E em casa, não é só aplicar a atividade com a criança. Precisa apoiar, motivar, brincar para que ela queira aprender. O papel do professor é muito importante. Não é só uma questão de substituição nesse momento. Eu volto a dizer, precisamos nos ajudar. Então, vamos pensar juntos. O que é preciso para essa organização em casa? Um ponto que é muito importante e eu não posso deixar de falar é que é necessário que seja mantida uma rotina em casa. Hora certa para acordar, para escovar os dentes, para comer, para brincar. E nisso não pode faltar a hora da atividade da escola. Outra coisa que não pode faltar é um espaço adequado. Um lugar para a criança fazer a atividade. Esse momento ele não pode ser de qualquer jeito. Ele tem que ser preparado. Pode ser na mesa da cozinha, pode ser em qualquer outro espaço, outro lugar em que a criança possa se organizar e que tenha à sua mão o caderno, o lápis, o livro, o jogo, enfim, tudo que o professor enviou para que possa ser realizada a atividade. Quando a gente senta junto com a criança, ajudar não é fazer pelo outro. Então não é para fazer atividade pelo seu filho, mas criar a oportunidade para que ele aprenda. Como a gente faz isso? Fazendo perguntas, pegando na mão, mostrando, dando exemplos. Uma situação que tem sido muito interessante é quando as famílias nos dão retornos com fotos, com vídeos e que tem irmãos dentro de casa e que esse momento passa a ser colaborativo, passa a ser prazeroso, com ajuda, com apoio. Então, do mesmo jeito quando eles estão na sala de aula, eles conversam, eles riem, eles cantam e isso torna-se muito positivo no momento da aprendizagem. Esse momento ele pode ser aproveitado pela família como um momento de união. Para aprender, as crianças com deficiência, elas precisam de situações um pouco mais concretas. Então, elas aprendem mais fácil quando elas pegam, quando elas mexem, quando elas manipulam, quando elas sentem. Isso mais do que as outras crianças. É dessa forma que se torna mais fácil o aprendizado para a criança com deficiência. Então, pode ser usado coisas que tem em casa, que são comuns do dia a dia, como potinhos, tampinhas, pregador de roupa, caixinhas, embalagens, brinquedos, coisas que a criança possa manipular e possa contar, mostrar o que é maior, o que é menor, mostrar a cor, mostrar a posição antes, depois, em cima, embaixo. Isso que a gente pensa que é simples, para a criança é extremamente importante. Uma coisa que eu não posso deixar de falar é sobre autonomia e independência. Toda criança, e quando eu digo criança, são os maiores também, eles precisam de oportunidade para conseguir fazer as coisas sozinho. Isso leva um tempo, isso precisa de ajuda, isso precisa de apoio. Na pressa, muitas vezes no dia a dia, a gente se pega fazendo as coisas pelos filhos, mas é extremamente importante que as crianças aprendam a fazer as coisas sozinhas e para isso a gente precisa criar oportunidade. Então, na hora de se vestir, na hora de tomar banho, comer, pedir um copo d'água, coisas simples, mas eles precisam aprender a fazer por si só, eles precisam aprender a pedir as coisas. E é muito comum no dia a dia, quando a gente vê, a gente já fez. Na escola não é diferente, isso acontece automaticamente, é meio sem pensar que isso acontece.
A criança chora, a criança grita, a criança se joga no chão e a gente rapidamente já resolve o problema. Mas isso não dá a condição de autonomia e de independência que elas precisam. Entre essas situações de aprendizagem, ela precisa aprender a ter paciência, ter tolerância, experimentar coisas novas. Tudo isso depende de nós adultos. É nós que vamos ajudando e ensinando para que a criança ganhe essa autonomia, essa possibilidade de fazer as coisas sozinhas. Educação é tudo isso. Educação é a gente ensinar o tempo inteiro. E na escola não é diferente, né? E na escola não é só dar atividade. A gente ensina a falar, ensina a pedir, ensina as crianças a se relacionar, enfim, tudo que é para a vida. A escola serve para isso, para ensinar tudo que é comum, coisas que servem para a vida da gente. Porque eles vão crescer e eles precisam ter comportamentos para viver em espaços comuns. Toda criança com deficiência, com autismo, com altas habilidades, ou sem nenhuma dessas condições, aquelas que a gente chama de normal, mas eu abro até um parênteses para falar sobre isso, que é o que é ser normal, né? Que parâmetro a gente tem de normalidade. Então, é só uma reflexão. São ideias que a gente vai criando e vai achando que é certo, né? Mas todos nós temos necessidades especiais, uns mais, outros menos, uns de maneira mais fácil de lidar, outros de um modo um pouco mais complexo, mas todos somos especiais, né? Então, não podemos entender a diferença somente pelo olhar da deficiência. A gente precisa principalmente pensar na condição de eficiência das pessoas e valorizar o que elas sabem, o que elas são capazes. Isso é incluir. É acreditar que todos podem aprender, todos podem desenvolver, basta a gente dar a oportunidade certa. E é isso que precisa ser feito em casa nesse momento, pela família. É isso que a família precisa apoiar os seus filhos, para que eles aprendam, né? E aprender vai além das atividades só da escola. Em casa, as atividades que são do dia a dia, elas são importantes também para todas as crianças, para a criança se sentir parte do dia a dia, para a criança compartilhar os momentos comuns da família. Isso é diferente de só mandar a criança fazer alguma coisa. E pode ser sim compartilhado por uma criança que tem uma deficiência mais grave também, por uma criança autista. Isso deve fazer parte do cotidiano da família. A verbalização, a observação, isso também ajuda a compreender o que acontece no mundo. E parece ser uma situação fácil, parece que é simples, mas acredite, não é. Nossos filhos, eles aprendem quando guardam as suas coisas, quando ajudam a estender uma roupa, a arrumar a mesa, a fazer qualquer atividade que seja junto, que dê esse sentido de participação. Isso também é aprender. A gente pode, nesse momento, fazer perguntas para a criança que tem muita relação com o que acontece na escola, como por exemplo, que cor é isso? Qual é maior? Qual é o menor? O que eu faço antes? O que vem antes? O que a gente coloca antes na mesa? A toalha ou o prato? O que você mais gosta de comer? Que cheiro tem esse sabonete? Tudo isso vai fazendo com que essas perguntas vão fazendo com que a criança pense, né? Que ela encontre resposta. É a resposta que é o importante, é o estímulo que a gente oferece para a criança para que ela consiga imaginar, para que ela consiga pensar, para que ela se comporte, para que ela aprenda. Isso é importante que ocorra todos os dias em casa. As atividades da escola, se o professor enviou, por exemplo, uma leitura,
Leia com calma, mostre as figuras, faça perguntas sobre o que é que ela está lendo. Isso vai ajudar o seu filho a pensar, a entender o que ele está ouvindo. Se for, por exemplo, um vídeo, mostre os detalhes, faça perguntas, represente as expressões, triste, alegre, sorrindo, chorando. É como uma brincadeira mesmo. E uma possibilidade é aproveitar nesse momento para falar de sentimentos, coisas que acontecem no dia a dia e que por que um se sente assim e o outro se sente diferente, por que um demonstra de uma forma, outro demonstra de outra forma. Exemplifique aí com situações que são comuns, que acontecem em casa. Lembre de pessoas, faça de uma forma com que a criança fale, com que ela se lembre de pessoas conhecidas, que neste momento de afastamento, de pandemia, ela não tem convivido muito, mas que fazem parte da vida dela. Ainda, por exemplo, se a professora mandou uma pintura, não exija que a criança pinte da cor que você quer. Pergunte, exemplifique com situações reais. Por exemplo, vai pintar uma árvore e você pergunta: que cor é a árvore? E a criança diz: a árvore é amarela. A gente não pode considerar errado, porque existem ipês amarelos, existem ipês rosas, né? Então tá certo, não tem errado, tem formas diferentes de pensar, de imaginar. O importante nesse momento é a gente captar a resposta da criança. E se essa resposta for simplesmente porque eu gosto dessa cor, também está certo. E aí a gente, nesse momento, o que a gente pode fazer é complementar, dizendo: olha, as árvores também podem ser verdes. E assim a gente faz com todos os conteúdos abordados, né? É por essa razão que precisa de tempo, né? A gente precisa ter tempo para dedicar para a criança. Pode ser 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia, não importa, mas precisa desse período de dedicação, de atenção, de cuidado, de amor. Uma outra coisa que ajuda bastante é fazer desse momento uma situação lúdica, né? A ludicidade, ela quer dizer o jeito próprio das crianças. As crianças fazem as coisas cantando, rindo, brincando, fazendo careta, e tudo que possa tornar esse momento agradável, feliz, acaba sendo bom para todos. Para a criança que está aprendendo, né, para o seu filho que está lá aprendendo, e também para você, né, que está ensinando. Isso acaba sendo gostoso de fazer. Um detalhe importante que a gente pede muito a colaboração e a ajuda de vocês é, se puder, filmar, fotografar, guardar os desenhos, as pinturas, os trabalhos escritos, tudo que for possível registro. Isso é muito bom e nós precisamos dessa ajuda para entender como é que as coisas estão em casa, para que a cada passo a gente possa melhorar ainda mais. E para isso, o professor ele não pode só imaginar, ele precisa ter esse retorno, né? E saber como é que estão acontecendo as coisas. É um momento colaborativo, precisa aí de comunicação, mostrar como é que as coisas estão acontecendo. Então, nós pedimos, por favor, converse com os professores para que haja essa relação, essa resposta que para nós é bastante importante. Esse é o melhor momento
para pensarmos nessa necessidade de diálogo entre escola e família, né? A gente sempre fala muito nisso, nessa importância da família na escola, e nunca esteve tão presente essa clareza do quanto um precisa do outro. Do mesmo jeito que a família precisa da escola, a escola também precisa muito da família. Ainda nesse processo de trocas, né, entre a família e a escola, se a professora mandou uma atividade que é de leitura, de escrita, tenha paciência, mostre como faz, espera o tempo do seu filho, né? Ele precisa acreditar que consegue. Evite situações chamando atenção, brigando. Não diga que está feio ou que está ruim. Pelo contrário, valorize, elogie e fale quando for necessário. Vamos fazer de novo? Isso ajuda muito a criança a criar autoconfiança para gostar das atividades que estão sendo propostas. Se a professora mandou um jogo, brinque junto, mais de uma vez, mas divirta-se junto com a criança, dedica um pouquinho do tempo para essa atividade. Eu não posso, nesse momento, deixar de elogiar os professores, todos os professores e também os da educação especial. Eles têm enviado muita coisa bacana, feito com bastante dedicação, com cuidado. Eles estão elaborando tudo com muito amor e pensando em cada aluno. Nós também agradecemos muito a parceria da família nesse momento de aceitar o desafio junto conosco. Não posso deixar de falar que nós amamos todas as crianças, nós pensamos neles todos os dias, nós vibramos com a conquista de cada criança. Toda a conquista de um aluno é a conquista de um professor também. Um passo, uma palavra, um olhar, um sorriso, uma colherada de comida na boca sozinho. Tudo isso é muito importante para nós. Nós acreditamos no potencial de cada um deles, e assim como a família também. E se for possível, faça uma chamada de vídeo para que o seu filho veja o professor, para que, se for possível, que veja outro coleguinha. É bom ver, é bom ouvir, isso traz felicidade, aproxima aquele vínculo necessário nesse momento. Tudo que nós precisamos de mais importante agora são os laços humanos. Vamos fazer o nosso melhor para que o mundo fique bem para todos nós. Eu realmente desejo que as crianças estejam logo de volta na escola, fazendo barulho, brincando, se divertindo, e que a gente possa tirar desse momento o melhor possível. Eu não posso deixar de agradecer essa oportunidade. Obrigada pelo bate-papo, obrigada pela atenção. Eu deixo para vocês a certeza de que nós estamos juntos nessa luta. Vamos em frente. O futuro nos reserva um novo normal, aquele em que deve imperar o amor, a harmonia, que vale mais do que qualquer coisa. Conte conosco, porque nós também estamos contando muito com vocês. Inclusão é quando ninguém fica para trás. Essa responsabilidade é nossa. Espero que tenha sido proveitoso. Um grande beijo, abraços virtuais e até a próxima.